A Maria sentamos e orando. Senhor, a Maria tem que entender que tu está nesse negócio. Não é que ela não tenha fé. Mas, fé, minha filha. Deixa o pobre do infeliz do diabo coçando a cabeça, de apavorado. Meu irmão, Deus essa noite está te dando uma fé. Então, o que aconteceu? Maria Melamarcos dizia assim, uma coisa o diabo escuta e aí fomos, eu fui junto. Por eu dizer para a senhora Cineri, boa viagem. Olhei no relógio, 45 minutos. Oh, glória a Deus. Eu 45 minutos, ela 45 minutos. E nunca mais Dona Maria ficou em casa, a não ser que ela era muito puxa-saco do filho, hein? Eu gosto disso. Eu vou, leva o nosso filhinho. Por que eu não lembro-se da Rosane? A Rosane não, dá para o Maninho. Você é tudo para puxa-saco do papai. Dá para o Maninho. Dona Maria nunca mais ficou em casa, a não ser que ela leva alguém contigo. Foi assim que eu levei teu pai. Coitado do Samuel, no bom sentido. Eu disse para Maria, Jesus quer para levar o pastor Samuel. Vai junto. Será que? E, ó, se tu dissesse, é contigo. A irmã Helena quer atender. Alô? Ah, irmã Helena. O Samuel está aí. Está aqui do meu lado. Diga que é o pastor João. Ah, o pastor João, da Maria. Está sabe a mulher, né? Eu acho fazendo, né? Ah, também, mas eu tenho pressa de falar com o Samuel. Ô, pastor João, um momento, Samuel. Dona Maria abriu a mão da viagem que eu vou fazer daqui uns 30, daqui uns 90, a 120 dias para a Europa. E eu perguntei ao Senhor quem eu devo levar. E ele disse, leva o sogro do teu filho. Como ele só tem um sogro. Ele deu a risada da história, mas eu não tenho dinheiro agora. Quem convida, paga a festa. Mas irmão, não sou eu que estou te convidando, é Jesus. O dinheiro, ele vai se virar. Seja sincero com o Senhor, está pagando o Senhor, então é contigo. O trabalho vai classificar. Se creres, eu racharei montanhas para o passado, diz o Senhor. Não temas jamais. Aquele que é meu, marcha firme, sem olhar para trás. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bonito. A dona Rosane disse, mamãe, eu já estou com mais de 17 anos, eu cuido do Maninho. A segunda mãe dele. E fomos viajar. Nunca mais. A dona Maria fica quando quer. Pensa que ela vai pagar? Não. E que bonita a dona Maria. Sabe, não dava desaforo para casa. Os portugueses são muito, sim, sem mal, eles falam uma firmeza, né? Faz parte da raça, né? Sou descendente português. E toda mulher faz. Eu fiquei assim, e aí uma senhora disse, eu fiquei como Maria faz, cuida do meu marido. Aí eu fico aí. E além do mais, a passagem é Jesus que está falando. Meus irmãos, vocês nunca mais. E aquele corre para ele telefone. A esposa do pastor não leva desaforo para casa.
eles gostam, assim como eles são de dar aquilo, assim eles aceitam. Viu? Você não, nós brasileiros, dar licença e tal. Ele não. Se vocês forem a Portugal, vocês vão ver. Eu acho que o Carlos gostou e o Samuel também gostou. Foi uma bênção. Uma bênção. Foi bom porque o Samuel me disse: pastor João, cada vez que você vinha, e lá era membro da igreja, eu dava um relatório. Eu não queria. Mas o irmão não tem contado 20%. Oh, glória! Oh, glória! Glória! Aquele que está em Cristo. Como é que eu disse? É nova criatura. É nova criatura. Em todos os sentidos. Ergue a tua cabeça e marcha comigo. A ordem é ir por todo mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Amém? Amém. Estão cansados? Não. Uma manhã eu disse para minha esposa: essa noite eu sonhei, querida, que eu vou pregar para os ticunas. Uma tribo de índio que fica na fronteira do Brasil com Venezuela e Colômbia. Maria José. Isso está ali, né? Passou alguns dias, telefonei para o meu cunhado, oficial do exército, que estava na fronteira, ali perto. Pode vir, cunhado. Não tem dinheiro para pagar. Não. Quem dá o ordem, paga. Quem te deu a ordem? O Senhor. Mas como? Em sonho. Mas sonho. É. O mesmo Deus deu sonho para José. Glória a Deus. Bate no peito assim: eu sou da linhagem de José. Se o Senhor dava sonho para José, vou dar para você. Não por que não? Eu creio. Mas faça o que eu faço. Eu dobro o joelho. Amém. E oro assim: Senhor, se queres falar comigo em sonho, olha lá, Senhor, assina embaixo. Amém. Seja sincero. Deus não quer. Excelentíssimo Senhor do nome, Jesus Cristo. Amigo. Quantas vezes eu digo: amigo, já sei. O teu pedido já está consentido. Mas por que eu me atrevo? Porque eu não marcho de passo errado. Aleluia. E é verdade isso, diz o Senhor. Aleluia. Com marcha resoluta, olhando para frente e não perde tempo, olhando para trás. Dá glória ao meu nome. Eu sou contigo por onde passar. Eu sou o Senhor que fala com vocês. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltando ao que eu estava dizendo da Dona Maria, imagina só, vem a Dona Rosaninha. Eu queria um machinho. Eu sou sincero: Senhor, eu estou contente com a menina, mas eu queria um menino. Sabe o que ele me disse? Ela primeiro para cuidar o menino depois. Mas o Senhor, eu disse: mas não. 6 anos depois, Dona Maria disse: olha, estou grávida. Ah, o nome do menino, o que é isso? Naquela época a gente não sabia se era baixo ou ver. Pela tese. O nome do menino será Carlos, meu nome, e Francisco, em homenagem ao meu pai. 9 meses,
nasceu aqui anãozinho. Quando eu peguei ele no hospital, ele é pastor, sabe o quê? Senhor, é todo teu. Amém. Para trabalhar para ti. Amém. Eu quero que ele tenha todos os meus dons multiplicados por 2. Aleluia. Sabe o que o Senhor disse? Se ele buscar, receberá. Está ouvindo isso? Então, peça com fé. Mas bem, tua esposa não pode ganhar crianças, nem a menina. Agora, depois dessa cesariana, não tem. O que será que eles fizeram lá por dentro? Ou seja o que for, o meu Senhor é filho do que criou o universo do nada. O interior da minha esposa, eu não sei como é que está, nem me interessa. O meu Deus vai me dar o meu menino. Também quando veio o menino, o Senhor pode fechar por aí. Vou fechar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive para sempre. Eu estou dando um exemplo da minha vida. É assim que eu trabalho com o meu patrão, guia e rei, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Jesus Cristo de Nazaré. Como é que está Jesus Cristo na tua vida, meu irmão, minha irmã? Olha para dentro, pensa um pouquinho. E o Senhor quer fazer o melhor para nós. Amém? Ele quer o melhor para nós. Amém? Sabe o que o Senhor está dizendo? Diga a eles. Que demônio nenhum a partir de hoje vai chegar perto de vocês. Amém. Porque agora o anjo está passando, aqueles que estão crendo, está colocando um sinete na testa. Está escrito com o sangue de Cristo. Propriedade exclusiva de Jesus. Propriedade exclusiva de Jesus. Proibido tocar. Proibido preparado ou assim colocar. A partir dessa noite, essa igreja que é minha, diz o Senhor, o Pai me canta, não terá se não pedir. Reclamar, pedir, crer e agradecendo, cada machucado, não haverá problemas. Diga assim, eu sou o Senhor, que vos amo, Durabarra. Fui eu mesmo que escrevi o vosso nome no livro da vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, uma hora passou. Vamos encerrar, porque amanhã tem mais ou amanhã já se viaja de volta? Amanhã tem mais. Hein? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Aleluia. Então, irmãos, que abaixou o cavalo. Diz o Senhor que essa noite seja feliz para todos. O inferno torceu pela tua derrota. O chefe arranca, mas eu estendi a mão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Cordeiro. Aleluia. Ainda temos. Tá ali. É que a minha voz já está fraca. Isso me lembra uma boneca que a minha filha tinha, tão querida, que dizia mamãe, e um dia a filha ficou fraca, eu tomei um susto. A boneca o pessoal fala. Eles têm carne, né? Irmãos, Patrícia quer dar uma palavrinha?
E depois a Cássia vai nos ensinar aqui uma música que não se abre a boca. Não sei como é esse negócio. Mas abre o coração. Hã? Libras esterlinas? Aleluia. Meus parabéns para o diaconato. Eu queria compartilhar duas coisas com vocês. A primeira é com o João. O João precisa de uma revelação que o Senhor me deu essa noite, tá? Tá? Ele é canhoto. Tá bom, velho. Vendo aí? Tiraram uma onda. Vou escrever maior, tá? Isso Sim, é eu tô vendo. igual. Entendeu? Cara. Pronto. Ele é mais antigo que isso. Mas ele usou a expressão. Entendeu? Aham. Está feita a revelação. Aleluia. Irmãos, é o seguinte, eu quero falar baixo. Desde que eu cheguei nesse lugar, eu comecei a ter muitas recordações. Eu me criei, a minha formação foi em colégio marista, e eu venho de uma família católica, não? Então, eu convivi muito com os irmãos maristas, né? Irmãos josefinos e outros. E sempre admirei muito o trabalho deles. Não? E desde que eu cheguei aqui, o Senhor me mandou ir para a cozinha direto, para conhecer o pessoal daqui. E hoje, o Senhor me disse para jantar com o irmão Alcindo, que é o encarregado daqui. Então, eu até vou usar esse quadro de novo, porque a minha palavra tem um propósito. Amém. Gravado. Ok. Quando esse guri te falar uma onda, tu já sabe. Não, vamos dar uma foto dele. Todos bem? O irmão Alcindo me contou uma experiência séria que ele teve. Ele me disse assim, eu estive lá no céu. E quando eu estive lá, eu vi meu pai, e meu pai me viu, e eu vi minha mãe, ela estava olhando do outro lado, ela não me viu. E meu pai fazia assim com a mão. Eu estava tão embevecido com o lugar, porque a sensação é todas aquelas que o João não escreveu. E meu pai me convidando para ir, eu fui. Mas o anjo do Senhor se colocou na minha frente e disse: tu não estás preparado ainda. E aí eu disse para ele: bom, sim, tu não estava preparado, mas eu vou te preparar hoje. E o Alcindo orou conosco e pediu que o sangue de Jesus lavasse todos os pecados da vida dele. E o Alcindo abriu todas as dificuldades da congregação, como hoje eles têm. Vocês viram quantos quartos tem nesse lugar? Vocês sabem que eles têm vários seminários desses? Sabe quantos postulantes eles têm? 12. Então assim, esses lugares estão sendo esvaziados, os colégios deles estão sendo entregues para o governo, porque eles não têm mais professores.
colégio que eu estudei está fechado. Ele foi diretor de vários colégios prósperos e hoje eles estão perdendo tudo. Então, isso me deixou pensando. E eu queria botar o nome das pessoas ali para vocês, porque eu acho que hoje se falou muito aqui sobre nós irmos para o Senhor, não? Mas nós não fomos ainda. E o Senhor me falava que cada um de nós aqui é um elemento de bênção dele na terra. Então, antes que a gente vá para o Senhor, nós temos um trabalho para fazer. E como o Carlos já reservou esse lugar para o ano que vem, sabia? Mas o Alcine está igual. Então eu vou pedir para os irmãos fazerem uma prática hoje. Cada quarto que nós ocupamos aqui, os irmãos abençoem individualmente cada quarto, cada lugar. Se vocês olharem as plaquinhas lá embaixo, no lugar que a gente toma café, faço questão que vocês leiam, vocês vão ver que até os Rosa Cruz já abençoaram esse lugar. Então assim, as pessoas que trabalham aqui são pessoas extremamente dedicadas. Essas mulheres que trabalham na cozinha, nenhuma é religiosa, mas elas cuidam desse lugar como se fosse a casa delas. Isso é testemunho do Alcine. E dá muita dedicação de pessoas para um lugar onde que nós estamos usufruindo e que pode servir muito o Senhor ainda. Tá? Então, diz a palavra que muito pode a oração do justo pela sua eficácia. E orei pelo Alcine, orei pela saúde dele, mas nós podemos orar pelo lugar e pelas pessoas que trabalham aqui. Primeiro, para que elas encontrem o Senhor. E segundo, para que esse lugar sirva o Senhor. Então, irmãos, a mesma autoridade que eu tenho, vocês têm. E como eu vou abençoar o meu quarto, vocês abençoem o quarto de vocês. Amém. Para que esse lugar que está sendo entregue ao nada sirva ao Senhor. Amém? É isso aí. Eu vou colocar uns nomes aqui. Para Deus tudo é possível. Nesse retiro, eu preferi o silêncio, não queria falar. Mas em função de que o meu irmão falou sobre o Alcine, ontem eu estive conversando com o Alcine e falei para duas irmãs aqui, uma ontem e uma hoje, que eu conversei com ele, e que eu me alegrei tremendamente. Estávamos só nós dois conversando, ele disse para mim: me alegrei com essa igreja de vocês. Vocês não são católicos, mas eu achei formidável. Eu disse para ele: nós só não somos romanos, nós somos católicos e apostólicos. E ele disse para mim: como eu estou me sentindo bem, porque logo terminou o culto, né? Ele disse para mim: você acredita que eu percebi esse local totalmente preenchido com o Espírito Santo que emanava daquele lugar? Ele disse: como me alegrou e trouxe vida para esse lugar. E ele me contou da situação. Então, realmente, né, tudo aquilo que nós sentimos, ele também sentiu. Então, o Espírito Santo não é propriedade de ninguém, né? Ele é propriedade daqueles que creem realmente em Jesus Cristo. Então, só para confirmar o que ele havia me dito, foi exatamente isso. Eu esqueci. Um aviso a todos os interessados que possam estar interessados. Vocês sabem que eles fazem muitas coisas interessantes aqui. Tudo que é consumido por nós, a maior parte das coisas que nós consumimos é produzido nessa propriedade. Eles têm uns 96 hectares de terra aqui. E eles procuram usar da melhor maneira possível, até os peixes que a gente come aqui. E eles, uma das coisas que eles fazem, até um dos irmãos, são 6 irmãos maristas aqui, todos já idosos. Eu acho que o Alcine é o mais novo, tem 64. Mas tem irmão com 92 anos aqui ainda trabalhando. E eles têm aqui uma fabricação de licor.
o licor deles não é uma beberagem, não é? É um licor medicinal, sabe? E ele estava me falando de como tem sido, eles começaram a fazer isso para uso interno, para o próprio consumo da congregação dos irmãos, mas foi se espalhando, né? Então o licor que eles usam 42 ervas, mais ou menos. Isso que é um excelente digestivo. Então, amanhã eles vão nos abrir a fábrica e mostrar para quem tiver interesse, né, depois da nossa reunião. Então, vou avisar os irmãos que estiverem interessados, podem me procurar e nós vamos conhecer a fábrica do licor medicinal dos irmãos aí, tá? Eles têm produção de mel, eles têm apiário. Mas é isso, então, quem quiser conhecer. Eu tô meu, está vendo? Eu não sabia. Isso mesmo. A Ivone é a que fica no refrigerante, cabelinho preto, curto. Ela que nos recepcionou, eu, o Lê, Caju, e nos mostrou uma parte do lugar. Quando viemos a primeira vez, a gente não pôde entrar nos quartos, porque havia um grupo aqui da Seixoneiro. Era isso, né? Era isso. Acho que era. E aí, fica uma sacadinha. Aí, eles estão com um congresso aqui muito estranho. Cadê o Leica? Saiu. Gente, Leica é uma figura. O congresso era de silêncio. E o Leica passava pelas pessoas e bom dia, boa tarde, dando puxado lá. Então a gente não pôde entrar nos quartos. Ok? Por isso até eu peço perdão aos irmãos, assim, porque eu não tinha ideia de posicionamentos ou coisas assim. Mas já que vamos fazer um próximo retiro que você já conhece todo o ambiente, fica mais fácil, né? Certo? Só vai vir no retiro do próximo ano quem ficar do arrebatamento de Jesus. Não quer se inscrever? Não quer se inscrever agora? Não quer se inscrever? Tudo bem? Quer se inscrever? Bem ligeirinho sobre tudo isso. No primeiro dia eu fui na cozinha para agradecer a refeição e essa dona Helene me disse assim: pois é, a gente fica muito feliz com vocês aqui e vocês vão sair na segunda-feira e logo à tarde vai entrar e eu estou preocupada com a arrumação. Então assim, eu vou pedir isso para meus filhos, vou fazer também. Vamos fazer tudo o que diz ali atrás, para que a gente faça a diferença com o nosso comportamento na vida deles também, né? De dobrar as cobertas, tem um paninho no chão para passa, para mostrar a diferença, né? E eu queria agradecer também por todos que oraram por mim, muito obrigada, realmente foi um livramento, Senhor, porque eu disse para a pastora Débora, cadê a pastora Débora? Disse: pastora, hoje eu vou morrer, mas se eu for, eu vou para a glória do Senhor, porque não vai ser para ir para baixo, né? Mas glória a Deus eu não fui, eu estou para criar. Faltou dois elementos importantes aqui da casa. O Doberman e o... Vocês viram a Frasfera, né? Cássia vai ensinar você uma música. E depois deste cântico espiritual de Libras, lembre-se que nós vamos tirar uma oferta hoje para o pregador da noite, ok? Se você já deu, já deu. Okay? Qualquer valor sempre é bom. A paz, irmãos. Eu convidei a Carolina, que é minha sobrinha, e a Jennifer, que é a nossa irmã aqui da igreja.
E hoje nós vamos estar apresentando para vocês uma canção em Libras, um louvor. Temos algum irmão surdo? Não. Mas estamos prontos para recebê-los. E a gente vai fazer em Libras. Quem faz em Libras não canta, porque senão o surdo não presta atenção no gesto e na boca. Porque surdo pode ter leitura labial ou não. Então vocês vão louvar cantando e nós vamos louvar em Libras. Amém? Amém. Amém. Vocês entenderam como é difícil? A letra vai aparecer. Brasil.
Ha 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 ha.